Vamos agora para o momento da palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus 11. Nós vamos ler do verso 2 até o 19. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que eles. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Só até aí, não precisamos ir até o 19, não. Vamos fazer mais uma oração antes da mensagem? Senhor, nós viemos agora, nos colocamos humildemente diante da sua palavra, Deus, porque só o Senhor tem a cura para as nossas almas. Senhor, não há capacidade alguma em mim, não há capacidade alguma no homem de trazer consolo, conforto, ensino, instrução a outras pessoas. É só a sua palavra, Deus, que pode nos instruir. É só a sua palavra que pode nos trazer vida e vida em abundância. Só o Senhor, Deus, pode fazer conosco o que fez com esses homens: mortos voltarem à vida, coxos andarem, cegos espirituais voltarem a ver. E o nosso pedido é que, em meio a esse tempo de isolamento, sem cultos presenciais, que pessoas em suas casas sejam despertadas para a verdade do Evangelho. Que pessoas em suas casas sejam convencidas do pecado e sejam chamadas ao arrependimento. Que o Senhor tire, Deus, dos corações a letargia. Que o Senhor tire dos corações aquela acomodação que mantém o homem preso nos seus pecados. Senhor, traz vida a essas pessoas. E aqueles que estão cambaleantes, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão duvidosos quanto à fé, confirma essas pessoas em Ti, Deus. E dá força e firmeza ao fraco para que continue nos seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos meditar aqui nesses versículos de Mateus 11 sobre o tema sofrimento, quando os planos de Deus são diferentes dos nossos. Talvez isso soe um pouco diferente também, mas a grande verdade é que muitas pessoas, elas, no fundo do coração, não aceitam que os planos de Deus sejam diferentes dos planos delas. Elas até pensam: se o meu plano é pecaminoso, se a minha vontade é pecaminosa, tudo bem. Mas quando o meu desejo é lícito, quando as coisas que eu planejo, eu sonho, elas são boas, por que Deus não concretizaria esses sonhos? Por que Deus não concretizaria esses planos? E a grande verdade é que é necessário falar sobre isso nesses dias, porque a igreja evangélica como um todo tem sido ensinada que nós somos filhos do rei, e se nós somos filhos do rei,
Nós devemos ter a vida digna de príncipes, então. Nós devemos ser pessoas que vivem aqui já nessa terra em boas condições, que vivem já aqui nessa terra sem muitas dificuldades, sem muitos problemas. E o crescimento evangélico das últimas décadas, ele se deveu em grande parte a isso. A igreja evangélica cresceu tanto porque igrejas e pastores sempre proclamaram isso, que se você é um cristão, você não deve sofrer, que se você vem a Cristo é para ter uma vida melhor aqui, uma vida abundante, mas essa abundância, ela é terrena. E pessoas, dezenas de pessoas têm enchido as igrejas evangélicas de 20, 30 anos para cá, com a expectativa de terem um sucesso financeiro, com a expectativa de serem livres de um sofrimento, de uma angústia que perturba a alma, mas não realmente da verdadeira libertação do pecado. Infelizmente, nós temos visto a igreja evangélica crescer com esse tipo de promessa. Irmão, se o cristianismo, se tudo que ele tem para nos oferecer é um livramento terreno, que ímpio não desejaria ser cristão? Que ímpio, que pessoa perdida não desejaria ser um cristão? Mas nós sabemos que não é bem assim. Às vezes Deus, ele vem para nós, como veio para João Batista aqui, e ele diz não para os nossos planos. Às vezes Deus vem até nós, ele vem até você, e ele diz não para os seus desejos. Às vezes nós encontramos um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E eu sei que há muitos irmãos que têm dificuldade de lidar com isso. Às vezes pensam que é Satanás resistindo àquela situação. Às vezes pensam que isso pode ser uma obra dos demônios, ou uma falta de fé, que o sofrimento ele é oriundo sempre de uma desconformidade com a vontade de Deus. Sempre fruto de um pecado. E a igreja evangélica, ela anda sempre nesse debate. Por um lado, ela está como aqueles discípulos que perguntaram para o mestre: Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim cego? E aí Jesus diz: ninguém pecou, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. E por outro lado, a Bíblia também nos diz em Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então nós vivemos nessa tensão, nós vivemos desse modo. Por ora, alguns pensam que o sofrimento não é a vontade de Deus, as dificuldades, as coisas que eu passo na vida, são coisas das quais Deus precisa me livrar. Mas nós vemos que, na verdade, o salmista diz aqui: foi-me bom ter sido afligido. O sofrimento, há um lado bom nele. Há um lado em que Deus quer nos ensinar através do sofrimento, em que Ele quer moldar o caráter de Cristo em nós. E é sobre isso que nós vamos falar então, sobre a vida de João Batista e o sofrimento que ele teve. Algumas pessoas ainda insistem em pensar: eu tenho sido um bom crente a vida inteira, eu tenho sido fiel a Deus, eu nasci em um lar cristão, durante toda a vida eu não cometi grandes delinquências, eu vivi a minha vida certinha na igreja. Por que eu passo por determinada situação? Por que eu passo por determinado sofrimento? Por que Deus não me livra então? Eu tenho cumprido todo o protocolo. E nós vemos aqui, irmãos, nós estamos diante de um homem que ele cumpriu mais ainda do que esses protocolos. Se a vida de paz e o livramento do sofrimento é pelas boas obras, pelas boas coisas que nós fazemos, João Batista, ele era um homem exemplar nisso. Ele era descendente de sacerdote, o pai dele era um sacerdote, a mãe dele vinha de uma linhagem sacerdotal. João Batista foi um homem que ele cresceu solitário no deserto. Ele perdeu os pais muito novo. Então ele cresceu solitário, sozinho. Era um homem que tinha comunhão com Deus no deserto. João Batista era um homem que era primo do próprio Senhor Jesus Cristo. Então as qualificações de João aqui são muito grandes.
Além disso, ele comia mel silvestre, gafanhoto, ele vivia uma vida de extremamente rígida. Ele comia os alimentos de pessoas pobres naquela época. João Batista abriu mão de ter uma família, esposa, bens, heranças. Tudo que ele tinha, ele entregou e ele gastou a vida dele inteira para Deus. Ele passou o tempo batizando pessoas, e o batismo de João Batista perdura até hoje na igreja cristã. Ele passou o tempo dele formando, ensinando discípulos, fazendo discipulado. João Batista, então, foi um homem extremamente ativo na obra de Deus. Ele era um homem incomum. Você já pensou se você pudesse abrir a Bíblia e achar o seu nome escrito na Bíblia? João Batista podia. Ele poderia abrir no livro de Isaías e está lá: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista, ele poderia estar acabando ali os salmos e pensando: eu já estou chegando no livro que fala de mim. Então nós vemos aqui um homem extremamente incomum, importante. Aquele que Jesus disse, ele é o maior de todos os nascidos de mulher. Não há nenhuma pessoa maior que João Batista. João Batista divide o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança. Ele vem para proclamar e preparar o caminho para Jesus. Tanto importante que ele foi até mesmo confundido com o mestre, quando Jesus disse para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles diziam: alguns dizem que é Elias, outro João Batista, que ressuscitou dos mortos. João foi confundido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se havia um homem que não tinha motivos para sofrer, se havia um homem que tinha tantas boas obras e qualificações para não passar por um motivo de sofrimento, esse homem era João Batista. Mas nós vamos ver que a história dele é um pouco diferente. Vamos ler o verso 2 e 3 de Mateus 11. Mateus 11, 2 e 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, aqui João Batista, ele era um homem que ele cresceu e ele viveu no deserto. Era um homem livre, era um homem da natureza, era um homem que provavelmente não dormia em casas, era um homem que não tinha um lugar fixo, ele estava sempre andando, era uma pessoa livre. Uma hora ele estava em montes, outra hora ele estava no deserto, outra hora ele estava batizando as pessoas no rio, outra hora na cidade. João Batista era uma pessoa livre que circulava, era acostumado com isso. Ele tinha uma vida agitada, ele tinha os seus discípulos e ele tinha os batismos que ele realizava. Ele sempre estava em contato com muitas pessoas. João Batista era uma pessoa ativa, que não estava quieta em momento algum. Mas de repente, esse homem aqui, ele é preso por proclamar a verdade de Deus, e ele é levado até um calabouço, numa cela ali, talvez de 2 metros por 2, numa cela romana pequena. E agora esse homem que vivia livre no deserto, que vivia livre andando por vários locais, ele estava lá num calabouço frio, num calabouço sem pessoas para poder conversar. Esse homem que era acostumado a sempre ter uma vida agitada, agora passava as manhãs, as tardes e as noites quieto. Esse homem que era acostumado a andar livremente, agora podia andar 2 metros para cá, 2 metros para cá, e tinha que se sentar de novo. Pensa a angústia de João Batista aqui. Por isso ele diz, ele manda os seus discípulos e fala: Jesus, o Senhor é aquele mesmo que estava para vir? Ou será que eu me enganei? Ou será que a gente tem que esperar outra pessoa? João Batista, aqui, irmãos, ele está em dúvida. João Batista, ele não enviou os discípulos dele até Jesus somente para fazer um teste, somente para dar uma ocupação para os discípulos dele. João Batista aqui, ele realmente titubeou na fé. João Batista aqui, ele realmente teve algo que o incomodou. Como pode? Jesus, ele vem implantar o reino de Deus.
Talvez ele tinha expectativa que Jesus tomaria o trono de César, libertaria Israel, traria liberdade aos cativos. Mas agora o próprio preparador do caminho do Messias era um cativo. E Jesus não se lembrava dele, aparentemente. Jesus não foi fazer uma visita a João Batista. Jesus não foi levar uma comida a ele, uma palavra de conforto, de esperança. E João Batista com certeza pensou: eu disse, convém que ele cresça e eu diminua. Mas será que era diminuir tanto assim? Será que era não ter nenhuma resposta de Deus? Será que não era ter nenhuma visita do mestre? Nenhuma satisfação do porquê eu estou preso? Irmãos, nós temos que entender a angústia que essa pessoa, que esse homem aqui passou. E ele começa a perder as suas antigas certezas da fé. Ele chega a duvidar das profecias. Ele chega a duvidar das coisas que estavam escritas no livro de Isaías. E eu não sei para quem eu estou falando hoje. Eu não sei que tipo de pessoa está ouvindo. Eu não sei qual é a história da sua vida. Eu não sei que tipo de sofrimento você tem passado. Talvez você é uma pessoa que tem traumas e marcas do passado, que você sabe que até você morrer, essas marcas não vão ser apagadas. Talvez você sofreu um abuso na infância e isso ficou marcado em você. Talvez você teve situações desgastantes com a sua família, foi desprezado, abandonado, um órfão. E isso você vai carregar até o fim da vida. Talvez você esteja passando hoje por problemas. Talvez você se casou e estava com uma grande expectativa no casamento. Agora eu vou ter um esposo, uma esposa cristã, as coisas agora vão bem, nós vamos ter a família dos sonhos, a família do sonho de Deus, da Bíblia. Mas de repente o seu cônjuge se desvia. De repente ele pega a Bíblia, joga no porta-luva do carro, depois do casamento e fala: ó, agora as coisas vão ser diferentes. Talvez você foi abandonado. Eu não sei, talvez você tenha uma deficiência e isso não te dá paz. E isso te faz diferente das outras pessoas e te incomoda. Você fala: por que eu nasci assim? Porque Deus permite essas coisas. Porque Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Pessoas que procuram fazer as coisas do modo de Deus. Talvez é uma depressão, que uma hora você está bem, outra hora você está mal, e você não consegue sair desse ciclo. Enfim, irmãos, eu não sei qual é o seu problema. E eu sei que alguns, principalmente talvez pessoas mais jovens, possam ouvir essa mensagem e pensar: eu não tenho sofrimentos assim, eu não tenho problemas assim. Geralmente, adolescentes vão ouvir uma mensagem dessa e eles ainda não passaram por muitas coisas na vida. Mas você deve guardar essa mensagem com você, porque provavelmente o sofrimento um dia irá bater na sua porta. E talvez seja mais que uma batida, talvez o sofrimento que Deus tem preparado para você, ele venha derrubar a porta toda. Talvez você não espera o que vai te acontecer. Talvez você não sabe ainda que se casará com uma pessoa que pode se desviar. Talvez você não sabe ainda que pode sofrer um acidente na juventude e isso te trazer sequelas irreversíveis. Talvez você não sabe, mas o filho que você tem ensinado, pregado, falado dos catecismos históricos para ele, ensinado com tanto zelo, orado junto, pode ser que ele se desvie e seja uma vergonha para você. Nós não sabemos, irmãos, enfim, o que Deus pode trazer a nós. Então, quando isso chegar, se Deus trouxer algo sobre você que é maior que as suas forças, você deve se lembrar aqui da vida de João Batista. Você não deve virar para Deus e dizer: Senhor, esses não são os meus planos. Senhor, isso não é o que eu plantei. Irmãos, então o que nós fazemos quando os planos de Deus não são os nossos planos? E a respeito disso, eu acho que João Batista dizer palavras assim são muito significativas. Esse homem, ele no útero sabia que Jesus era o Messias. Esse homem foi o primeiro a proclamar Jesus como Cordeiro de Deus. Ele ouviu a voz do Pai ali no batismo, dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo.
mas a verdade é que João aqui, ele vacilou. E a questão é que não é que os planos de Deus estavam errados para a vida de João, mas é que as expectativas de João não eram as certas. Irmãos, a verdade é que não são os planos e as coisas como acontecem que estão erradas, mas as nossas expectativas são falhas. Nós esperamos coisas que a Bíblia não nos ensina a esperar. Nós esperamos por situações que a Bíblia não nos dá base para isso. Nós esperamos e temos expectativas boas demais para um mundo caído e um mundo em pecado. Mas Jesus, ele vai trazer aqui 3 respostas para João Batista e 3 respostas para você também, que está em sofrimento, que tem passado por essas situações. Vamos ver a partir do verso 4, lá em Mateus 11. O verso 4 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A primeira lição aqui, a primeira resposta que Jesus está dando para João, é que João, a vontade de Deus é sempre boa. João, aquilo que Deus faz é sempre bom. Porque Jesus, ele não dá uma resposta direta para João. Ele não fala para os discípulos, fala para ele que eu estou indo lá, como Jesus foi visitar Lázaro, por exemplo. Jesus não faz isso. Ele não dá uma resposta direta dizendo: João, eu sou o Messias, sim. Mas ele dá uma resposta aqui dizendo: diz a João, que o reino dos céus tem sido anunciado, que os enfermos têm sido curados, os mortos têm sido ressuscitados. Com isso, Jesus está dizendo assim: João, o reino de Deus tem progredido, João. João, as coisas têm acontecido, tudo aquilo que estava profetizado tem vindo à tona. João, a sua obra de preparar o caminho deu certo. E agora as pessoas estão sendo libertas dos seus pecados. O reino de Deus chegou, João. Eu sei que você tem os seus problemas, você está numa situação difícil, eu sei, mas João, se alegre porque o reino de Deus está aqui. Em resumo, Jesus está dizendo aqui para ele que o reino de Deus é mais importante do que a nossa situação pessoal. Em resumo, Jesus está dizendo: João, se a sua vida tem servido para proclamar o reino de Deus, para levar o reino de Deus adiante, João, isso já é a maior obra. Isso é o grande plano de Deus. Se Deus, ele tem usado você, meu irmão, para levar o reino de Deus adiante, se através dos seus sofrimentos você tem sido participante também dos sofrimentos de Cristo, se através dos seus sofrimentos isso tem testemunhado a outras pessoas, e você tem dado glória a Deus, isso é muito mais importante. O reino de Deus tem avançado, o reino de Deus tem brilhado na sua vida, e outras pessoas têm enxergado como um exemplo de fidelidade em meio à tormenta, e isso é muito mais importante. Então, aqui Jesus está dizendo que a vontade de Deus é sempre boa, ainda que nós passemos por dificuldades. Jesus está lembrando: João, nada disso escapou das mãos de Deus. Não foi Satanás que te colocou numa prisão, não foi o diabo, nada disso está fora da vontade de Deus. Essa é a primeira resposta de Jesus. A segunda resposta é uma resposta que talvez ela passe um pouco desapercebida de nós aqui. E eu espero que você mantenha atenção para tentar entender isso, porque é um pouco complexo, mas como é uma lição profunda. Jesus, ele responde João, ele não tirou essas palavras aqui da cabeça dele, ele simplesmente não pensou aqui, os cegos veem e falou. Jesus foi até o livro de Isaías para dar essa resposta. Lá no livro de Isaías 29:18, diz assim: naqueles dias
os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Depois, em Isaías 35, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Jesus, então, ele faz uma citação direta para João, do livro de Isaías. E por que isso é tão importante, irmãos? Por que isso é tão singular? Porque o livro de Isaías era o livro que falava a respeito de João. O livro de Isaías era o livro que falava a respeito dele, aquele que viria para preparar o caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João estava familiarizado com esse livro. João conhecia de cor e salteado, talvez, esses versículos, e ele sabia muito bem o livro de Isaías, e Jesus, ele dá a resposta para João, diretamente nesse livro. O que Jesus está fazendo aqui é dar um clique na mente de João. O que Jesus está fazendo aqui é dizendo: João, se lembre do livro de Isaías, o livro que fala de mim, o livro que fala de você, o livro que fala das boas novas e da vinda do reino de Deus. João, se lembre do que está escrito nesse livro. Isso significa que a vontade de Deus tem se cumprido na sua vida e na minha vida. Se ficar mais fácil para você entender assim, é como se Jesus dissesse dessa forma: João, você se lembra do livro de Isaías? Ele é familiar para você? Você é a voz do que clama no deserto. Esse é o livro que fala sobre a sua vida e a sua missão. João, a profecia a respeito de você se cumpriu. Você preparou o meu caminho e agora a profecia sobre mim também está sendo cumprida. João, o livro de Isaías fala de você e fala de mim. Nós estamos juntos nessa missão. Nós estamos juntos nessa profecia. Nós estamos juntos no plano de Deus. Hoje a sua missão terminou e a minha está começando. Hoje você está sofrendo e morrendo. Em poucos meses serei eu quem irá sofrer e morrer. Mas depois de amanhã, João, nós estaremos juntos nos céus. João, leia melhor o livro de Isaías, ele fala de você, de mim, do sofrimento, e ele fala também daquele dia de paz, em Isaías 11, quando o leão e o cordeiro pastarão juntos. Então, irmãos, é isso que Jesus está lembrando aqui, João, das profecias, daquilo que Deus prometeu, das promessas de Deus. Ele está ativando a memória de João. Essa resposta só fazia sentido para ele, Jesus. Os discípulos ali não entenderiam. Será que você pode ouvir o sussurro de Deus no meio do seu sofrimento? Será que você pode ouvir Deus falando com você em meio ao sofrimento? Às vezes palavras, situações que somente você e Deus são capazes de entender. Às vezes um versículo bíblico que você lê e se aplica tanto na sua vida que outra pessoa não conseguiria se sentir tão confortado como você. Irmãos, há palavras na Bíblia para nos confortar. E eu creio que em meio ao sofrimento, Deus, ele traz situações, pessoas, palavras para nos trazer a calma, para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa tormenta. Um puritano, William Cooper, ele dizia o seguinte: por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Por trás de um destino trágico, por trás de um destino em sofrimento, está a face sorridente de Deus, está a alegria de Deus. Ele está sorrindo para você, se você se mantém fiel, se você não abandona os caminhos dele. Então, essa é a resposta de Jesus para João. Só que ele dá ainda uma terceira resposta, lá no verso 6, vamos olhar. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui, Jesus está dizendo para João, vai lá e fala para João essas coisas, mas diz para ele também, mais do que feliz é aquela pessoa que aceita a vontade de Deus. Mais do que feliz é aquela pessoa que diante das piores adversidades e sofrimentos, ela não reclama contra Deus. É a pessoa que aceita aquilo que Deus
tem para ela os planos de Deus e aquelas pessoas que não abandonam o caminho de Deus. Irmãos, Jesus, ele frustrou as expectativas de todas as pessoas na época dele. Ele frustrou as expectativas de Maria, mãe dele, quando ele diz: mulher, não é chegada a minha hora. Ele frustrou as expectativas dos irmãos dele, de modo que os irmãos falavam para ele: vai então e mostra-te ao mundo. Ele frustrou as expectativas dos discípulos, que acharam que Jesus seria um governante, e até Pedro tentou impedir Jesus de ser morto. Ele frustrou. E ele frustrou aqui as expectativas de João Batista também, que esperava sair da prisão, talvez. Você acha que ele também não pode frustrar a mim e a você? Você acha que a vontade de Deus também não pode ser dolorosa para mim e você? Se ela foi dolorosa para os grandes santos do passado, se ela foi dolorosa para os grandes homens de Deus do passado, para Jeremias, um homem que disse: Senhor, o Senhor me fez alvo das suas flechas. Você acha que Deus também não pode ter planos que envolvem angústia, dor, sofrimento para mim e você? Eu sei que talvez você nunca tenha ouvido isso, talvez você venha de um contexto em que a Bíblia é ensinada de uma maneira distorcida, mas irmãos, não há como fugir disso, isso aqui é a palavra de Deus, não há como fugir disso. O sofrimento fez parte do maior período do povo de Deus, esse tempo de paz que nós vivemos no Ocidente sem perseguições. Isso é uma exceção no mundo e na história da igreja. Então, nós temos que entender que talvez são as nossas expectativas que estão erradas. E isso pode nos confortar, porque o sofrimento do ímpio é diferente do sofrimento do cristão. Você talvez pode ver um ímpio, uma pessoa que sofre muito, talvez pessoas que trabalham com você, e você fala: coitada daquela pessoa, ela não merecia passar pelo que passa, ela não merecia estar casada com quem está, ela não merecia ter ido a tantos óbitos em sequência da família, coitado dessa pessoa, passou a vida inteira sofrendo. Mas irmãos, aqui está uma verdade que a gente às vezes se esquece: o sofrimento não purifica o ímpio. Aquelas pessoas que não se arrependem, elas não serão salvas. Então uma pessoa que ela não é cristã, que ela não se arrependeu, que ela não nasceu de novo, essa pessoa pode passar a vida inteira sofrendo, e ainda assim sofrer eternamente no inferno, porque ela não aceitou, não se submeteu ao senhorio de Cristo. Mas o sofrimento do cristão, ele tem um propósito, ele não precisa ser assim. Se você, diante do sofrimento, aprende a dar glória a Deus, se você, diante do sofrimento, aprende a orar, a se refugiar em Deus, ao invés de tentar fugir de todas as pessoas, ao invés de reclamar da vida, se você glorifica a Deus, você está cumprindo a vontade dEle. Se diante do sofrimento, você se apega ainda mais à Escritura, se apega ainda mais à Palavra de Deus, isso está transformando você num homem melhor, num homem mais parecido com Jesus. Eu me lembro de um exemplo, uma ilustração, que um pastor dizia da panela de pressão. E ele falava assim: o cristão e o sofrimento é como uma panela de pressão. Se você coloca fogo nela e deixa ela tampada, ela vai cozinhar os alimentos ali muito rápido, ela vai cumprir a função dela. Agora, se você deixa ela aberta, ela se torna uma panela comum, ela não tem utilidade. O cristão, diante do sofrimento, se ele usa o sofrimento para chegar mais perto de Deus, para ler a sua Bíblia como não lia antes, para orar como não orava antes, para jejuar, para se conformar à vontade de Deus, você está usando o sofrimento da maneira certa. Mas se, pelo contrário, você, diante do sofrimento, começa a murmurar da vida, começa a murmurar das coisas, se diante do sofrimento você começa a reclamar, você está usando ele do modo errado. Não é o modo como Deus deseja. E nós precisamos, irmão, bater bastante nessa tecla, porque dias difíceis têm vindo sobre a igreja.
Pessoas, o cristianismo está cada vez mais odiado no mundo, no Brasil também. As doutrinas cristãs são cada vez mais odiadas. As verdades bíblicas principais, elas são cada vez mais colocadas de lado, e o mundo odeia elas, e odeia que nós preguemos elas também. Então, dias difíceis estão para vir sobre os cristãos. E se eu posso dar um conselho para você, é que você comece a ler as histórias dos grandes homens do passado, dos homens de Deus, e você vai ver como esses homens sofreram, como o sofrimento fazia parte da vida de muitas pessoas. Nós temos o grande missionário batista William Carey, um homem que saiu da Inglaterra para fazer missões na Índia, e lá na Índia, quando esse homem chega, ele perde um filho. Mas ele foi servir a Deus, ele foi fazer as coisas boas, e ele perde um filho. Como se não bastasse, a esposa dele fica louca, e ele começa a ter muita dificuldade com a esposa, até que ela venha a falecer também, juntamente com essa loucura. Então William Carey se casa novamente, e com essa nova esposa, ele vive um tempo, e novamente Deus leva a esposa dele, ela morre de novo. E ele se casa pela terceira vez. Então nós vemos um homem aqui, um homem de Deus, que perdeu 2 esposas, um filho, fazendo a obra de Deus que ninguém na Inglaterra queria fazer. Como nós explicamos isso? Mas foi um homem que fez o reino de Deus progredir, que levou o reino de Deus adiante. Nós temos um homem como Jonathan Edwards também na história, um homem que, talvez o maior erudito dos Estados Unidos até hoje, um homem que ele é de uma erudição muito grande, um grande pastor, um dos maiores puritanos de que se fala. E Jonathan Edwards, ele passou por uma vida de sofrimento. O maior pastor daquele tempo foi expulso da igreja dele, porque ele era sério demais com as coisas de Deus, e as pessoas queriam uma vida mais relaxada. Então esse homem, ele vai ser pastor de índios, até que um dia ele é chamado para ser reitor de uma universidade, e ali seria o auge da vida de Edwards, seria o momento em que ele desenvolveria o maior dos seus dons e potências intelectuais. Só que quando ele está lá, logo no primeiro mês ele toma uma vacina, e essa vacina dá uma reação alérgica, e Edwards vem a falecer, longe da esposa dele. No auge da vida, no auge do ministério, agora que ele seria um homem talvez com todas as suas capacidades em plena ação, Deus leva esse homem, deixa a esposa, as filhas desamparadas, e ele está longe da esposa dele. Qual o propósito disso? Qual é o propósito de um homem como John Bunyan, que escreveu O Peregrino, um homem que passou 12 anos preso, por pregar a palavra de Deus na Inglaterra? E esse homem preso lá, bastava que ele renunciasse à sua pregação, e ele seria liberto, mas ele não renunciou, e ele dizia que ele sentia muito pela sua prisão, por conta de uma filha cega que ele tinha, e ele dizia: minha filhinha. Pensa um homem ficar 12 anos preso, com uma filha deficiente, com a esposa em casa, como isso é duro. Mas é a história dos grandes homens de Deus, é a história daqueles homens que estariam também em Hebreus 11, se houvesse tempo para escrever a vida deles ali. Um pastor dessa época disse assim: a vara de Deus é um lápis para desenhar a imagem de Cristo de uma maneira mais viva em nós. A vara de Deus, o sofrimento, a angústia, é um lápis para desenhar a imagem de Cristo em nós. Um outro pastor, John Flavel, ele vai além ainda, e ele fala assim: deixe um cristão ficar apenas 2 ou 3 anos sem uma aflição, e ele quase não prestará para mais nada. Olha que declaração forte. Ele está dizendo que a aflição, a angústia, é o combustível que move o crente. Então isso é para nós aprendermos, irmãos. Primeiro, a não abandonar Deus nas aflições, mas a nos apegar mais a Ele. Em segundo lugar, a não murmurar. Há aquelas pessoas que quando chegam
dias difíceis para ela, ela reclama para todo mundo que ela tem contato. E ela fala, a vida está dura, a vida está difícil, quem aguenta é só tribulação, é só problema. Quem aguenta é só luta, né? Só que essa pessoa fala isso com o coração amargurado, irmãos. Nós devemos ser pessoas que no momento das maiores aflições e provações, nós devemos estar juntos com Deus. A nossa reclamação, ela é uma insatisfação contra Deus. É como se João Batista, ele dissesse para os discípulos, vá lá e volta e fala para Jesus que as coisas não são assim não. Vá lá e volta e fala para Jesus que a vida não é desse jeito. Que eu cumpri a minha parte, agora ele tem que cumprir a dele. Como que pode as coisas ser assim? Tudo bem, os cegos vêm, mas eu estou aqui preso. Os coxos andam, mas eu só posso andar em 2 metros por 2. É como se João Batista fosse insatisfeito. Assim são aqueles irmãos que se rebelam, que reclamam da vida a todo momento e que não aprendem a estarem contentes em Deus, contentes em serem livres do pecado, contentes em um dia, quando morrerem, estarem eternamente nos céus. Essa é a maior alegria do cristão, mas isso tem sumido, apagado como pó da mente das pessoas, a alegria do céu. Nós temos querido fazer a Jerusalém descer do céu aqui para a terra, e isso não é bom, irmãos, não é bom, porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, padecerão perseguições, isso é uma profecia, então nós não devemos nos assustar. Essas foram as respostas de Jesus para João, e por último aqui, para nós terminarmos, vamos ver no versículo 7, 11:7, diz assim, então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Só até o 11. Jesus, ele faz essa declaração aqui a respeito de João Batista. E aqui nós temos 2 lições. A primeira, Jesus está fazendo algumas correções. E ele diz, o que vocês foram fazer no deserto? Vocês foram lá ver um homem extremamente elegante, bem vestido? Não. Vocês foram lá ver um homem, um caniço agitado pelo vento? Vocês foram lá ver uma pessoa que seria o grande dominador de Israel, o novo grande sumo sacerdote? Não, não foi essa pessoa que vocês foram ver no deserto, mas um profeta. Ele era sim um profeta, mas não como vocês esperavam que ele seria. O que vocês estão procurando em Cristo, no Messias, aquele que governaria o mundo? Eu sou o Messias, mas eu também não sou um homem que vai ter o reino aqui nessa terra. Então é como se Jesus dissesse para nós, o que você esperou quando você se converteu? O que você esperou que aconteceria quando você se converteu? Que nós seríamos livres de todos os sofrimentos e angústias, que nós teríamos a boa vida aqui na terra. Você se converteu, mas esse não é o cristianismo. O cristianismo, ele envolve padecer perseguições. 1 Coríntios 15, se a nossa esperança está em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, o cristianismo não é a vida próspera, não é a boa vida. O cristianismo não é ter todas as coisas satisfeitas e as necessidades satisfeitas aqui nesse mundo. O cristianismo é Jesus subir ao Pai e preparar novas moradas, as moradas celestes. Se nós perdemos isso de vista, nós podemos rasgar a Bíblia toda. Se nós perdemos de vista aqui o fim
último da conversão é chegar ao céu, se nós começamos a ter expectativas grandes demais nessa terra, nós estamos nos desviando, e é um passo de aceitar a proposta do diabo: se curve diante de mim, eu colocarei os reinos à sua disposição. Então, irmãos, nós devemos corrigir as nossas expectativas, é o que Jesus está dizendo aqui. E a segunda lição, talvez a mais bonita aqui também, quando Jesus diz isso no verso 7, é interessante que começa: então partindo eles, passou Jesus a dizer. Partindo quem? Os discípulos de João. Jesus, ele fez comentários fantásticos, falou que João era o maior homem da história. Só que isso não chegou no ouvido de João. O grande conforto, os grandes elogios, ser elogiado por Jesus, ficou para a multidão, mas não chegou aos ouvidos de João. Talvez isso daria um conforto para ele, para o resto dos dias ali na prisão. Só que esses elogios não chegaram a ele, não entraram nos ouvidos dele, não aqueceram o coração de João. Ele ficou somente com os versículos anteriores. E aqui nós aprendemos que o consolo de Deus, ele pode não vir nessa terra. Pode ser que enquanto você está aí sofrendo angústias, tristezas, e você parece que Deus esqueceu você, quem sabe se a sua vida não está lá no céu, sendo motivo de festa para os anjos? Quem sabe se a sua vida de um cristão, de alguém santo, que tem permanecido fiel a Deus em meio à turbulência, não está sendo notícia nos corredores do céu? Quem sabe, mas nós não podemos ver isso. Porque os homens de Hebreus 11, os heróis da fé, esses homens, eles receberam promessas que foram cumpridas somente no céu. E talvez as grandes promessas de Deus, com certeza as grandes promessas de Deus, serão cumpridas na nossa vida, nos céus, quando nós estivermos junto com Cristo. Então eu queria que você guardasse essa palavra, principalmente para aprender a estar contente com Deus, para aprender a estar satisfeito em Deus, para não murmurar contra Ele, e principalmente aquilo que Jesus diz: bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço, de escândalo, quem não acha que a minha vontade não é boa. Então, irmãos, queria que você guardasse isso no seu coração, e vamos orar por essa palavra, vamos orar também pelas suas situações, pelas suas dificuldades, antes de nós encerrarmos. Feche os seus olhos. Senhor, aqui estamos, Deus, diante do bálsamo celestial, daquele que pode curar a alma e o coração das pessoas mais atribuladas. O bálsamo que é capaz de trazer cura, de trazer perdão para pecados, de trazer felicidade novamente a corações que estão cheios de tristezas e marcados pela angústia. Pessoas que não riem há anos, há meses, e essa definitivamente não é a sua vontade para um cristão. Não é a sua vontade que um cristão permaneça carrancudo, que um cristão permaneça endurecido, triste. Não, Senhor, mas é a sua vontade que nós estejamos felizes, porque somos novas criaturas, porque nascemos de novo, porque o dom da vida nos foi dado e ele não será tirado. Senhor, traz então paz, alegria para essas pessoas, corrige expectativas falsas, corrige planos, sonhos, desejos falsos que talvez não são seus. Se a vida melhorar, tudo bem, mas se ela não melhorar, tudo bem também, é a sua vontade, mas em tudo isso, não permita que nós abandonemos a Ti, não permita que nós venhamos a nos render ao pecado, nos render ao mundo, não permita voltar o cão ao próprio vômito. Não, Senhor, mas nos faz pessoas conformadas a Cristo, cheias de Deus, cheias do Evangelho, como astros que brilham no meio de uma geração impura e perversa, Deus. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD,
Exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas. Curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário. Novo canal no YouTube. Inscreva-se.